A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos começando mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que que está no ar já há alguns anos e estamos felizes porque você está conosco e, acima de tudo, o Senhor Jesus está conosco, tem nos ajudado. Estamos super satisfeitos com os resultados, com aquilo que Deus tem feito, nas nossas vidas. E o mérito é da palavra de Deus, o mérito é da santa e gloriosa palavra do Senhor, do Santo Espírito de Deus que tem dirigido os caminhos desse programa. E nos últimos anos estamos trabalhando o livro de Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos já hoje fechando o capítulo 4, entrando no 5. Tem 2 anos que começamos esse projeto, 2 anos e 1 mês mais ou menos, mas nós vamos avançar, porque é um livro extremamente, muito profundo, que revela a doutrina da salvação, justificação pela fé, e as consequências maravilhosas que essa doutrina traz, não só do ponto de vista do perdão do pecado, da nossa mudança de estado diante de Deus, de condenados para justificados, como as bênçãos que seguem a salvação, a aquisição da natureza divina, a participação na pessoa de Jesus Cristo. Isso é um resultado glorioso para seres humanos que estão perdidos, que estão mergulhados no pecado, que agora, por causa da manifestação da graça do Senhor Deus, através do seu Filho, dos feitos de Jesus e da ressurreição do seu Filho, nós passamos a fazer parte dessa coisa gloriosa. E o final, eu sempre digo para os irmãos, o final da igreja vai ser a glória. Isso é maravilhoso. E já entrando no capítulo 5, entrando lá pelo capítulo 8, nós vamos ver uma elevação, uma revelação da elevação de significado da salvação. Por enquanto, os primeiros capítulos estamos falando do pecado, da mudança do estado judicial, etc. Mas quando avançarmos, Deus revelou a Paulo sobre as consequências místicas de glorificação, de participação na divindade, etc., que o salvo tem porque ele foi justificado pela fé, porque ele está em Cristo. Então, o que nos espera aí ao longo desses anos, eu não vou abrir mão de continuar a discussão em Romanos, e eu convido você que tenha paciência, vamos beber aos pouquinhos aí, mergulhar em cada versículo e vamos amadurecer, mas eu quero que você entenda que vamos chegar a estágios elevadíssimos conceituais com respeito à salvação e que pouco se explore. O próprio Lutero não discutiu essa questão na sua reforma, ele se manteve ali só no aspecto judicial, e porque havia uma demanda da venda de salvação, de indulgências, etc., salvação pelas obras. Mas agora o Senhor, usando Lutero, tinha usado outros, mas só Lutero consegue sobreviver. Ontem eu estava falando sobre Savonarola, que deu a vida, foi martirizado pela Igreja Romana. Está lá em Florença um monumento, digamos assim, em memória de Savonarola, exatamente no lugar onde ele foi queimado. E Lutero, quando ele chega, ele se baseia, ele senta sob ombros desses homens que lhe antecederam e que reagiram também veementemente contra essa heresia. Então, a abordagem de Lutero, da reforma, ela vem nessa direção de corrigir esse entendimento, e ele entende justificação pela fé, mas parece que ele gastou muita energia trabalhando essa questão da mudança do estado judicial de condenados para justificados.
e, portanto, é justificação pela fé, salvação não é pelas obras e ponto final. Essa foi a base, digamos assim, da reforma, mas ele não avançou para as consequências de ser justificado pela fé. Então, a própria reforma, ela se mantém nesse âmbito aí do judicial e não aborda muito a questão essencial, que Paulo, usado pelo Espírito de Deus, avança aí nos capítulos 8 em diante, que a gente ainda vai ver. Mas, por enquanto, nós vamos hoje finalizar o capítulo 4, entrar um pouquinho no 5, abordando uma coisa interessantíssima, que é a base aí dessas consequências da justificação. Mas eu quero orar com você nesse momento. Ó bendito Senhor, glorificado Senhor, exaltado é teu nome. Nós, mais uma vez, estamos na tua presença, aqui nesse estúdio, para abordarmos, Senhor, tema tão importante das tuas palavras. E, em primeiro lugar, eu rogo ao Santo Deus o perdão dos nossos pecados, dos meus pecados, Senhor. Me habilite, Senhor, pelo sangue de Jesus, a neste momento trilhar, Senhor, em comunhão contigo, na tua presença, e que, ó Senhor, o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade neste momento de nos dirigir, nos ensinar, nos iluminar, para comunicarmos, Senhor, aos nossos internautas, tudo aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar aos seus corações. Portanto, use-nos, Senhor, como instrumentos para esse objetivo, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler aqui um pedacinho do capítulo 4, já finalizando, dizendo, versículo 20, 4:20, dizendo assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, pegando aqui o finalzinho, né, do versículo 24, é importante, eu vou reler o 24, que é daqui que nós vamos começar a trabalhar. Já começamos, no finalzinho do programa passado, a gente mexeu um pouquinho aqui no versículo 24, e hoje eu quero fechar essa ideia. Diz assim, o finalzinho do versículo 24, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. É importante entendermos o que o apóstolo usou aqui didaticamente, né, ele usa o testemunho de Abraão, que creu que Deus, como fala o versículo 17, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão creu nisso, vendo a sua limitação física, né, dele, da sua esposa, mas ele creu mesmo assim. Ele creu que Deus poderia fazer algo que não existe vir à existência. Ele creu que Deus é poderoso para isso. E Paulo, abordando sobre a fé de Abraão, né, que é a fé que o justificou, a fé que é implantada na vida dele pelo Santo Espírito de Deus, Paulo identifica ao longo dessa discussão que é a mesma fé daqueles que recebem Cristo como Salvador, que é o justificador, Jesus, descendência de Abraão, que Jesus é essa promessa que Deus faz a Abraão, que nele todas as nações da terra seriam abençoadas com a justificação pela fé que viria do Messias, que sairia dos lombos, né, da geração de Abraão. Então, todos aqueles que estão em Cristo, como o próprio livro de Romanos aborda, eles são filhos de Abraão com respeito à fé, porque eles herdam a mesma fé, essa fé que justificou, que não é a fé derivada de Abraão, é importante ser dito isso, mas uma fé que o Espírito de Deus, né, coloca na minha vida e na sua vida, no momento que estamos diante da pregação do Evangelho, o Espírito de Deus nos leva
nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, e neste momento nós ficamos conscientes pelo Espírito de Deus e ele injeta em nós aquela fé que nos salva, a fé que justifica. Ela é dada pelo Santo Espírito de Deus. O homem abre seu coração e o Senhor o salva, né? Porque ele se arrepende dos seus pecados diante do convencimento do Santo Espírito de Deus, que lhe apresenta Jesus como Salvador. Então o homem abre seu coração e ele recebe de Deus a fé que lhe salva, que lhe justifica. Bom, então Paulo, abordando sobre essa mesma fé, a fé de Abraão é a fé cristã, é a fé que justifica, ele agora faz uma extensão, né? Uma extensão dessa consequência da fé de Abraão, né? Ele faz uma comparação que Abraão teve esse milagre, né, de um filho que era impossível de nascer, vem à existência. Abraão faz, portanto, Paulo agora faz uma comparação de que agora Jesus ele ressuscita, tá? E torna possível a todos nós, né, ter a vida ressurreta de Jesus. E ele fala no versículo 25 que é a ressurreição que nos dá a base da justificação pela fé. Então, sem a ressurreição de Jesus, não há justificação da fé, não há salvação, não há cristianismo e portanto, a justificação pela fé, que traz como consequência essa transformação que a gente já está começando a discutir aqui, ela traz, portanto, a ressurreição de Jesus, ela traz um milagre muito superior, infinitamente superior ao milagre de Sara ter tido seu filho Isaac. É muito superior a tudo isso, porque traz a vida de Jesus, a vida ressurreta de Jesus para todo aquele que crê, né? E isso, inclusive, é uma garantia de que ressuscitamos em Cristo e que ressuscitaremos em Cristo, a garantia, porque ele foi a primícia daqueles que dormem. Então, é sobre isso que está sendo falado, e voltando ao versículo 24, não está dito aqui que é uma fé na ressurreição, né? Mas é uma fé naquele que pode ressuscitar, né? O versículo não consiste em crer no fato da ressurreição, mas no confiar no poder de Deus que ressuscita. Essa é uma grande questão para a humanidade, porque se você morre, se eu morro, sabemos que a existência não acaba aqui, tá? A existência não acaba. Você pode não crer, pode não aceitar, etc., mas se cremos que a Bíblia, as Santas Escrituras, é a revelação das verdades espirituais que Deus encaminhou para os homens, o Santo Espírito de Deus revelou para os homens, a palavra de Deus diz que haverá sim uma existência pós-morte, tá? Nós morreremos e os cristãos que creem em Jesus, que têm essa fé, né, essa fé que nos justifica, Jesus disse, olha, eu vou ressuscitar vocês ressuscitarão porque vocês creram em mim, porque a minha vida está em você, o meu Espírito está em você, e isso é suficiente para você ressuscitar. Fique tranquilo, quando você morrer, tá, a ressurreição, a semente da ressurreição já está em você. Olha o que o apóstolo fala, né? Eu sempre gosto de ler esse versículo aqui de Romanos 8:11, que diz assim, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, observe, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habita. Observe, há uma injeção da vida ressurreta de Jesus na nossa vida aqui mesmo. Isso já é, né, os indícios, isso já é as prerrogativas para a ressurreição em Cristo. Isso já é a garantia da nossa ressurreição. E, inclusive, em outros textos, o mesmo apóstolo fala, olha, Deus nos deu uma garantia da nossa salvação, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa salvação. É um selo que Deus sela aquele que se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus. Deus, coloca um selo dizendo,
você me pertence, meu filho. Eu já te dou a salvação, porque eu estou dando a você o meu Espírito. Agora eu vou habitar na sua vida, na pessoa do meu Espírito. A terceira pessoa da Trindade vem morar na minha vida e na sua vida. E isso é a garantia da nossa salvação, e não só isso, é a garantia da nossa ressurreição em Cristo. E não só do ponto de vista de ressuscitar para uma vida eterna, mas é o poder da ressurreição, a vida ressurreta de Jesus, que é injetada na vida do salvo desde agora. É essa vitalidade, né, que ocorre em minha vida e na sua vida, do ponto de vista espiritual, é que faz com que eu vou sendo transformado, e Jesus vai aparecer em minha vida, e meu caráter vai sendo transformado. Isso é o efeito, né, da vida ressurreta e, portanto, da ressurreição em Jesus. Por isso que o versículo 25 diz: o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É essa vida ressurreta de Jesus que nos coloca diante de Deus como inocentes, e não só isso, projeta em mim a imagem do próprio Cristo, o caráter do próprio Cristo. E é uma construção, é uma transformação que o Espírito de Deus faz, porque há a vida de Jesus ali que ele comunica para a minha vida e para a sua vida. Essas virtudes espirituais derivadas da ressurreição de Jesus, todos os salvos são alvos destas virtudes maravilhosas. Por isso que alguém se converte hoje, daqui a um tempo, por conta dessa transformação, essa pessoa vai sendo modificado o seu caráter, sua maneira de pensar, efetivamente. Não é digamos assim, um condicionamento teórico, mental, que a pessoa está hoje, amanhã, ela muda de ideia e volta ao passado. Não é isso. A transformação que a justificação pela fé faz, ela é efetiva, ela é essencial, ela muda o ser, ela muda a pessoa de fato. Quem era mentiroso, se de fato nasceu de novo, ela é transformada e passa a ser uma pessoa que odeia a mentira. Ela não quer saber mais nunca da mentira. Não é que hoje ela está assim e amanhã ela vai voltar à mentira, não, porque ela foi de fato transformada na sua essência. Essa é a proposta que Deus faz para o homem, transformá-lo de maneira que ele fique parecido com Jesus, a forma de Jesus pensar, a forma de Jesus ser, a santidade de Jesus é projetada para a minha vida e para a sua vida. É claro que a gente vê no meio cristão pessoas que se dizem transformadas, pessoas que se dizem convertidas, né? E que lá adiante elas viram a casaca e voltam ao vômito, né? Essas pessoas nós entendemos que de fato nunca nasceram de novo, nunca foram transformadas de fato. Elas se convenceram, foi uma adequação teórica, né, mental, mas que não sobreviveu, né, digamos assim, às intempéries, né, as tentações que o pecado traz, que a natureza corrompida traz, que o diabo e suas agências trazem, que o mundo traz. Então chega uma hora que a pessoa vira casaca. Jesus falou disso quando ele falou a parábola da semente. Ele diz, tem pessoas que vão aceitar a palavra com todo vigor, vão gostar, vão conviver no meio da fé, no ambiente da fé, mas quando vierem, né, as tentações, as dificuldades da vida, etc., elas vão pular fora, elas não vão resistir a isso. Mas Jesus também citou, né, um tipo de coração, uma terra boa, onde a palavra não só chega ali, mas ela entra e dá fruto. A pessoa cresce em espiritualidade, a pessoa é transformada. Esses são os verdadeiros nascidos de novo. Bom, então crer aqui nesse versículo 24 é entregar-se completamente, é assim que nós entendemos a fé, e entrega-se completamente ao Senhor Jesus. Isso é que o Espírito de Deus leva a pessoa a fazer, e a partir dali o Espírito começa a transformar esta pessoa, tá? Então, há aqui um ensinamento de uma participação real nossa, né, na vida ressurreta do Senhor Jesus. Isso através da administração divina, através daquilo que o Espírito de Deus faz, né?
Vamos ver, Paulo ele faz um ensaio, tá? Dessa discussão. Romanos capítulo 6, de 4 a 11, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aqui precisamos entender, para que a gente não reproduza aquele ensino errôneo de que se trata aqui de batismo nas águas. Não tem nada a ver. Aqui está falando da morte de Jesus, que nós entramos, participamos dessa morte como cobertos por essa morte, né? Sendo alcançados pelos efeitos dessa morte. Isso é como se fosse um batismo na morte, que Paulo se refere. E dizendo assim, sepultados com ele pelo batismo na morte. Nós somos sepultados com Jesus, né? Fomos mortos, e quando se refere nós aqui, essa natureza corrompida que foi crucificada ali na cruz do Calvário com Jesus, tá? É óbvio que o batismo nas águas representa isto, né? Quando a gente mergulha alguém nas águas, né, representa que nós morremos para o mundo, né? E quando nós levantamos, significa que nós ressuscitamos para Deus e para os seus ideais, falando de uma forma bastante simples. Mas isso aqui não se refere ao batismo nas águas, de forma alguma, se refere da nossa participação na morte de Jesus. Porque quando nós participamos da morte de Jesus, nós passamos a participar da sua ressurreição e passamos a ter a vida ressurreta de Jesus em nossa vida. É isso que o apóstolo está tentando explicar aqui. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, observe, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Observe, Cristo ressuscita e essa vida, né, de Cristo, essa vida ressurreta, essa nova vida que Cristo tem, que é a vida ressurreta, ela é injetada na minha vida e eu passo agora a ter uma vida nova. Ele fala aqui, andemos nós também em novidade de vida. Andar aqui é estilo de vida. Andar aqui é realidade da minha vida, que agora tem nela inserida a vida do próprio Cristo ressurreto, sendo manifestada na minha vida, no meu dia a dia. Aí ele diz, versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele, observe a ideia de plantar para depois nascer, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Agora ele começa a abordar, né, com mais clareza a questão da nossa participação na vida ressurreta de Jesus. Nós somos alvos, né, dessa ressurreição. Não só o efeito dessa ressurreição, da vida de Jesus ressurreto, na nossa vida aqui diária, que traz essa transformação na nossa vida, mas também lá, quando morrermos, ou estivermos, digamos assim, vivos na vinda do Senhor, seremos transformados, ou se morrermos, seremos arrebatados. É a garantia de que ressuscitaremos na vinda do Senhor. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Mas precisamos entender o que significa nós participarmos na morte de Cristo. Ele explica, versículo 6, sabendo isso, que o nosso velho homem, ele está se referindo ao velho homem, que é sinônimo da natureza corrompida. Se o nosso velho homem foi com ele crucificado, observe, é o poder que a natureza corrompida que está ainda em nós tem para nos escravizar, para nos dominar. Diz a Bíblia que esse poder, que esse velho homem foi crucificado. Para que ele foi crucificado? Para que o corpo do pecado, tá, seja desfeito, ou seja, essa condição que nós pecamos, de nós pecarmos, porque somos escravos, né, do pecado. Estamos sujeitos a essa lei miserável adquirida lá no Éden, que condenou todos os homens a essa escravidão do pecado. Diz a Bíblia que isso em Cristo, para aqueles que estiverem em Cristo, foi removido, foi destruído. Não está dito que nós perdemos a natureza corrompida, porque isso não é verdade, ainda temos a natureza corrompida. Mas está dito que o poder da cruz e da ressurreição de Jesus nos libertou desse domínio, né, do pecado. 6,14 você vai ver Paulo dizendo,
Observe, deixa eu adiantar o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Observe, não haverá mais domínio do pecado. Por quê? Porque o poder do velho homem de nos escravizar foi destruído lá na cruz do Calvário, foi crucificado lá. Tá? Então, não está dizendo que o Filho de Deus não peque, que a natureza corrompida está aqui, mas está dito que agora ele tem poder, que emana da cruz e da ressurreição, ele tem poder para dizer não ao pecado, para dizer não e seguir na direção dos ideais de Deus, da vontade de Deus, da santificação, da santidade, né, que o Espírito de Deus lhe dirige. Está dito que o novo nascido não vive mais escravo do pecado. Tá? Não está dito que ele não peque, mas está dito que ele pode não pecar, porque agora ele tem a opção, porque o poder da graça se manifesta. Está dito também que nós vencemos o pecado, não porque somos bonzinhos, mas porque o poder da graça do Senhor se manifesta em nossa vida. E ele continua, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então observe que Paulo explica aqui de uma forma simbólica, etc., mas ele termina mostrando o significado daquilo que ele quer dizer. Ele diz assim, versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Glórias a Deus por isso. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa é a abordagem de Paulo, né, do Espírito de Deus através de Paulo, para nos ensinar que estamos hoje sobre a regência de um poder magnífico, um poder ilimitado, que é o poder da vida ressurreta de Jesus, da ressurreição de Jesus, que paira sobre as nossas vidas, que já nos transforma, já nos leva a essa dimensão da ressurreição e de uma transformação que nos identifica com a pessoa do próprio Cristo. Então, é a ressurreição que garante essa transformação de vida, né? A ressurreição de Cristo manifestou, portanto, o poder de Deus. E como eu disse, muito maior do que a geração de Isaac, né? É um poder de Deus que traz vida eterna a toda a humanidade que crê. É diferente de você gerar uma pessoa a partir de um milagre, digamos assim, de um milagre físico, biológico, que aconteceu na vida de Abraão e da sua esposa Sara. Isso aqui que a ressurreição faz de Jesus é infinitamente superior a esse milagre, né? E era isso que Paulo queria dizer. Jesus, ele ressuscitou para sempre. Glórias a Deus por isso. E ele, portanto, é a primícia daqueles que dormem. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 e versículo 20. 15:4 diz assim: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí o 20 diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Observe 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Ressuscitaremos na presença do Senhor na sua vida. A ressurreição de Cristo, portanto, ela é, observe, replicada, duplicada espiritualmente em nós, né? Porque ele conquistou isso. Meu amigo, quem é dono da vida, que é Jesus, só ele tem autoridade. Só ele tem autoridade para dar a vida a quem quer que seja. Em princípio, só ele teria autoridade de tirar a vida. Por isso que um dos mandamentos do Senhor é: não matarás.
Observe, o homem não está autorizado, em princípio, a tirar, porque o dono da vida é Jesus. Então, essa discussão de pena de morte, ela é uma discussão ampla, né? Deve realmente se levar em conta diversos aspectos, etc, etc, etc. Mas, em princípio, só Deus está autorizado a tirar a vida de alguém ou autorizar alguém a tirar a vida de outrem. Como, em alguns casos, no Antigo Testamento, ele autorizou a pena de morte. Mas isso não é argumento para os governos, né, adotarem essa lei de pena de morte, dizendo que tem base bíblica, como alguns pastores defendem. Se os governos querem, por conveniência social, né, por achar que os resultados são melhores, se eles quiserem apoiar a pena de morte, como já tem em alguns países, eles podem até fazer. Né? Vão prestar conta diante do juiz, se foi feito com justiça ou não, etc, etc. Mas nunca podem achar, como alguns pastores admitem, podem achar que estão fazendo isso com a autorização de Deus. Né? Alguns usam o fato de estar em Romanos 13, que o Estado tem a espada, etc. Mas quem foi que disse que isso é uma autorização para matar pessoas em nome do Estado? Né? Então, essa é realmente uma discussão ampla, mas o argumento que nós usamos aqui é que Jesus é o dono da vida. Então, só Ele pode dar vida e, portanto, só Ele pode tirar vida ou autorizar alguém a tirar. Né? Em princípio, essa é a conversa. Bom, mas eu quero me deter à parte inicial dessa frase. Só Ele dá vida. Né? A gente pode crer em quem quiser, pode ter as nossas filosofias, né? Digamos assim, religiosas, mas todos vão enfrentar a morte. É importante que raciocinemos isso. E ao enfrentarmos a morte, é importante que entendamos que só Jesus ressuscitou para sempre, porque Ele é o autor da vida. E só Ele, portanto, vai ressuscitar, pode ressuscitar a mim e a você. E só Ele transmite a sua vida ressurreta para quem crer nele. O nome disso é vida eterna. Tá? Outros vão ressuscitar, vão ser reanimados no juízo final para receber condenação eterna e não vida eterna. A vida eterna só em Jesus. A vida com Deus só através de Jesus. Fora disso, é uma existência miserável no lago de fogo. É assim que as Escrituras revelam e você tem a opção de crer ou não. Creia nisto, tome uma decisão diante de Deus, porque a sua vida corre perigo. Não estou nem me referindo à sua vida terrena, a sua vida fora daqui, a sua vida pós-morte corre perigo, porque um dia você vai ressuscitar, todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, e esse que ressuscita para a vida eterna já tem a semente em si. A vida de Jesus ressurreto já está nele. Jesus já ressuscitou como primícia para lhes garantir isso. Mas outros vão ressuscitar não para a vida eterna. Vão ser reanimados para terem consciência diante de Deus, diante do juiz. Jesus vai ser o próprio juiz, a corte que até a igreja vai estar lá julgando. E essas pessoas, diante do juiz, vão receber um veredito de condenação, porque não estão em Cristo. Elas vão padecer, segundo as Escrituras, é lamentável, mas é justiça de Deus, vão padecer eternamente no lago de fogo. É isso que a palavra de Deus revela. Bom, voltando aqui à questão, então, essa ressurreição de Cristo, ela é replicada em nós, né? A vida de Cristo é repetida em nós do ponto de vista espiritual, tornando-nos, portanto, novas criaturas ou nova criação de Deus, uma criação que só foi possível por conta da ressurreição, que injeta nesse novo ser que foi criado a vida do próprio Deus. Então, o novo nascimento é isso, injetar na vida daquele que creu em Jesus a vida do próprio Cristo, essa vida nova de Jesus, que é a vida ressurreta, que é a vida eterna. Tá? Então, nascer de novo significa isso, é ser uma nova criação de Deus, cuja vida vem do Cristo ressurreto. Né? Glórias a Deus por isso. É uma vida
que deriva do próprio Cristo, né? Vamos ver, já lemos Romanos 6, vamos ver o versículo 3 agora. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, né? Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 19, nós mergulhamos na morte de Cristo, como nós já lemos hoje, mas, por outro lado, mergulhamos na sua ressurreição. 1,19 diz assim: e qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo a sua direita nos céus. Observe que o poder da ressurreição de Jesus Cristo está sobre a igreja, né? E Colossenses 3:1, Colossenses 3:1, aqui está. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, observe, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Do ponto de vista da palavra de Deus, nós já ressuscitamos com Cristo, nesse sentido dessa nova vida, né? E já estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição da igreja hoje, né? Mas isso são discussões que a gente vai ter um pouquinho mais lá na frente sobre esse conceito. Bom, e portanto o versículo 25, que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição, portanto, ela promove a justificação pela fé. Ela é a base da justificação pela fé. E isso inclui a implantação, né, imediata da vida eterna na vida daquele que creu. Essa é a vida ressurreta de Cristo, tá? É importante ser dito que só a morte de Cristo não garantia, observe, a justificação pela fé, né? Jesus paga ali o preço na cruz do Calvário, mas agora ele traz a nova vida na sua ressurreição para injetar em nossas vidas a vida eterna. Então é um conjunto, digamos assim, de atos do Filho de Deus, de valor eterno, né, que faz com que eu tenha o direito, por causa de Cristo, a uma vida com Deus, a uma vida eterna. E o detalhe, nada tem a ver com meus méritos, nada tem a ver com a minha condição. Eu apenas ouvi a palavra de Deus, a fé me foi injetada, eu me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida para Jesus, e todo o mérito é do Filho de Deus. Não há nada que eu possa fazer para tornar Deus favorável a mim, que não seja através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é assim que é a doutrina cristã. Eu sei que tem alguns vaidosos aí, que se acham merecedores da salvação, até pregam isso, até corrompem a fé de muitos irmãos queridos, né, que vivem uma vida de dogmas, né, achando que são seus atos, a sua tentativa de cumprir uma certa lei da sua própria denominação, que vai lhes tornar salvos. Não, irmão, não é isso não. O mérito é do Filho de Deus, que fez esse trabalho extremo, esse trabalho terrível, que Deus aceitou o trabalho do Filho dele, e por conta disso, nos recebe por causa do sacrifício do seu Filho, né? Nos recebe por causa do sangue derramado. É importante que entendamos isso, para que a gente não fique achando que nós temos algum mérito na salvação, né? Tem alguns que dizem, não, Jesus salvou, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Isso é heresia, viu? Isso é heresia, porque não existe esse mas. Se eu digo que Deus fez um projeto de salvação e o seu Filho cumpriu tudo desse projeto, e agora, pela fé, eu recebo essa salvação em Cristo, não há nada que eu possa acrescentar para mudar essa condição. Não, se eu digo que eu preciso acrescentar algo para ser salvo, ou até para continuar sendo salvo, eu estou dizendo que o projeto de Deus, ele é falho, e que a gente precisa fazer um arranjo para ajudar nesse projeto, acrescentando as nossas regras. Isso é pura heresia, mesmo que pessoas importantes digam isso, ou estejam pregando isso,
Se você olha o que está revelado nessa carta tão profunda, né, de Romanos, você vê que isso é uma grande heresia, isso é uma afronta contra Deus, isso chega a ser iniquidade, né? Mas, lamentavelmente, ainda tem pessoas que continuam com essa crença. Então, a justificação, além de ser uma coisa forense, né, do ponto de vista judicial, ela é um princípio vivo, né? E o Espírito Santo é o seu protagonista, né, que comunica aos remidos a vida de Cristo, né, que é possível por causa da ressurreição de Cristo. E essa ressurreição é base para a justificação. Então, a justificação, ela é essa ponte de comunicação entre a ressurreição de Cristo e a transmissão, né, dessa justificação, ou melhor, dessa vida ressurreta de Jesus para a vida do remido, daquele que foi justificado pela fé, que é a segunda parte da justificação, que na realidade é uma mudança essencial, que vai transformando a vida desse homem miserável, pecador, né, mergulhado aí na natureza corrompida, que Deus agora modifica essa pessoa e torna essa pessoa parecida com seu filho. Isso é maravilhoso. Comunica aos remidos, né, todas as graças espirituais, incluindo os méritos e as conquistas do próprio Cristo ao penitente, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e na sua ressurreição não foi para ele, não. Jesus, ele conquistou isso para nós e disponibilizou todas as suas conquistas, os seus méritos, as suas vitórias, né? Todas as riquezas espirituais que emanam da cruz e da ressurreição, ele disponibilizou para nós. Ele fez isso para nos libertar, para nos salvar, para nos levar de volta ao Senhor Deus. E o que acontece é que o agente divino, que é a terceira pessoa da Trindade, na minha vida e na sua vida, que nos é dado, doado, outorgado, né, por Deus, ele vem morar na minha vida definitivamente. Esse agente divino é que comunica, que transmite para mim todos os méritos e vitórias de Jesus Cristo. É por isso que ele é que é o agente dessa transformação, por isso que ele é o protagonista, né, do novo nascimento. É o Santo Espírito de Deus que faz isso. Então, a ressurreição é o poder espiritual que torna o homem justificado, e não só justificado do ponto de vista judicial, mas torna o homem justo de fato, porque a sua conduta vai mudando, porque ele está sendo transformado num justo aqui na terra. E a Bíblia diz que o mundo não é digno desses homens e mulheres que são justos aqui na terra, que reproduzem a justiça de Jesus Cristo aqui na terra. Esse é o alvo de Deus para a minha vida. O alvo de Deus para a minha vida não é eu ficar, apesar da fé, ser um corrupto dentro das igrejas, ser um canalha, né, dentro das igrejas, numa hipocrisia, se aproveitando dos irmãos, desonesto. Isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é pessoas verdadeiramente transformadas, pessoas verdadeiramente justas do ponto de vista da justiça do próprio Cristo, verdadeiras, né, incapazes de lesar alguém, que mantenham a palavra, que sejam homens de dignidade, mulheres de dignidade. É isso que a vida com Cristo traz. Não é essa panaceia que temos visto nos nossos dias. É claro que somos fracos, não somos perfeitos, mas outra coisa é nós sabermos, conhecermos a verdade, até ensinarmos sobre ela e não permitirmos que o Espírito de Deus transforme a nossa vida, porque já estamos mal intencionados, né? Essa é uma questão importante. Bom, então, Jesus tornou-se, em sua ressurreição, as primícias, né, da vida espiritual, que a todos os filhos de Deus será outorgada, como nós vimos, 5,18, né? 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Observe que ele fala, é um trecho que ele fala, justificação de vida, porque ele sabia
que a justificação traz essa vida ressurreta de Jesus para a vida do penitente, né? É a participação na natureza e na imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Aqui fala claramente o que Deus faz, ó. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos chamou para que a imagem de Jesus seja projetada na nossa vida, as pessoas nos confundam com o seu próprio Filho aqui, porque o caráter de Jesus, ele tem sido forjado em nossa vida, ele tem sido demonstrado na nossa vida, de maneira que o meu caráter vai desaparecendo, meu caráter corrompido, a natureza divina vai sendo abrangente na minha vida e eu vou ficando parecido com Jesus, segundo a imagem de seu Filho. Esse é o projeto de Deus antes da fundação do universo. É a vida de Deus verdadeiramente imortal, que estava em Cristo, que está sendo outorgada, comunicada aos que creem, a vida do próprio Deus. Participamos, portanto, dessa nova vida de Cristo. Isso é maravilhoso e a forma de externalizá-la é mediante a novidade de vida, vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A forma que mostramos para o mundo que nós realmente nascemos de novo é quando essa vida de Cristo aparece claramente na nossa vida, que nada mais é do que termos uma vida transformada pelo Santo Espírito de Deus, de maneira que as pessoas nos confundam com o próprio Cristo aqui na terra. Nós encerramos aqui o capítulo 4, claro que sempre as discussões são recorrentes, a gente vai estar sempre voltando. Próximo programa a gente já entra no capítulo 5 de Romanos. Deus abençoe, obrigado por você estar conosco, a paz do Senhor, portanto.